Olá, olá pessoal, gravando. Hoje eu vou dar umas dicas para tentar resolver dúvidas de vários colegas sobre a instalação de protocolos. A gente tem uma experiência já de 20 anos trabalhando com essas próteses e ao longo do tempo a gente foi pegando alguns detalhes. Então vou fazer um vídeo mais rapidinho aqui para simplificar questões que a gente está sempre conversando com vários colegas. Esse é um par de protocolo que eu fiz há 10, 12 anos atrás e agora estamos trocando. O paciente não voltou esse tempo todo e agora a gente fez um novo par de peças. E no início a gente trabalhava com um número maior de implantes, então eu tenho próteses com 8 implantes, com 7, com 6, com 5, com 4. Nos últimos anos a gente tem feito muitas próteses com 4 implantes, né? O On-4 ocupou um espaço e isso fez a gente adaptar alguns conceitos. Então esse é um par de protocolo e as dicas que eu quero dar é sobre o momento da instalação. Talvez a principal delas é a questão dos parafusos, que normalmente eu entrego, a gente tem no laboratório, parafusinhos de uso laboratorial, vários parafusinhos usados, que ficam no laboratório. E os parafusos no dia da instalação, a gente deve usar parafusos novos. Então normalmente eu pego o blisterzinho com o tipo de calcinável com base metálica ou não, e separo, corto e fico com o parafuso. Para o laboratório vai um frasquinho, normalmente ele já tem, ou a gente envia, com parafusos de uso laboratorial, e os parafusos que vão para a boca no dia da instalação, eles ficam parafusos sem uso. Para o primeiro uso ir diretamente na boca do paciente. Esses parafusos de laboratório, eles vão ser colocados várias vezes e vão cumprir muita ciclagem. Eles vão ser colocado, tirado, colocado, tirado. E eles vão trabalhar no momento da cera, então normalmente eles vão ter muita cera junto, instalados, e acrílico, e eles voltam às vezes já espanados aqui na posição de encaixe ou voltam com muitos ciclos, né? Eu sempre pego uma gaze com álcool, coloco no parafuso e giro ele ao contrário. Se vocês olharem a gaze, ela vai estar toda preta, toda escura de resíduos. Então esses parafusos de laboratório devem ficar no laboratório, e os parafusos que vão para a boca, sempre parafusos de primeiro uso, né? Talvez essa seja a primeira dica. Depois de feito o ajuste oclusal, passado o carbono, feito limpeza, a gente vai para a instalação. Esse é um par. Deixa eu centralizar aqui, vou conseguir dar um pouquinho mais de zoom e eu acho que fica boa a posição aí para a visualização. Essa é uma peça que tem 7 implantes instalados, foi feito talvez há 11, 12 anos atrás. Hoje eu já não trabalho com um número muito grande de implantes, eu prefiro trabalhar na protocolo superior com 6 implantes e na inferior com 4. Isso seria planejamento inicial, a primeira escolha. Em algumas situações a gente acaba fazendo ao invés de 6, 7, ao invés de 6, 5, e na inferior normalmente 4 implantes. Essa peça chegou do laboratório, eu ainda não fiz acabamentos finais nela, mas normalmente eu recebo a peça e vou para a bancada dar uma olhada na oclusão, dar uma olhada na limpeza. Normalmente os parafusos, né, das peças, às vezes eu noto que esses furos podem vir muito grande, às vezes muito pequeno, porque as chaves laboratoriais são longas e finas. E a chave que às vezes a gente tem no consultório, para 1.2, ela é um pouco mais curta e às vezes ela é um pouco mais divergente na haste. Então pode ter alguma dificuldade. Essa que a gente usa no laboratório, ela é mais fina e mais comprida. Então ela é fácil de acessar os parafusos. Eu optei nessa peça, como ela tem uma boa distribuição dos implantes, tem implante bem posterior, chegando na região de primeiro molar, né, distal, mais distal no primeiro molar, e implantes exatamente no canino, no símbolo, eu optei por deixar 4 orifícios. Eu vou remover a peça e vocês vão ver que ela tem 7 implantes. Mas eu peço para o laboratório fazer os furos apenas em 4, ela estava apenas com um parafuso prendendo. Então olha o número de implantes, né, que foram colocados nesse momento nessa peça. Uma distribuição de 3 de um lado e 4 do outro lado, seguindo a disponibilidade óssea. Foi uma peça sem enxertia e essa é a peça que chega do laboratório. Então ela precisa sempre de dar uma vistoria, um acabamentozinho nos cilindros, nos postes. A gente usa uma borracha cônica para fazer uma limpeza interna
mas é uma peça que não tem sela de cavalo, é uma sela que está toda plana, está bem adequada para a instalação, para não reter alimento. É uma peça de fácil higienização, uma peça leve, fina, né, com uma boa ceroplastia, posição de dentes estão boas, e eu optei e fiz a solicitação ao laboratório que não fizesse o furo, trespassasse o furo nos 7 implantes. E demarquei, eu quero apenas os 2 últimos e os 2 caninos, então vem assim. Eu posso optar por fazer essa peça assim, eu vou instalar ela com 4 implantes. E os outros 3 implantes, eles vão ficar no que eu chamo modelo telescópico. Eles não vão ser parafusados, eles estão alterados. Se eu quiser em algum momento abrir, e isso acontece quando eu tenho, por exemplo, um cantilever mais longo, ou eu tenho uma área muito extensa de pontico, eu posso optar por ter mais implantes. Eu tenho uma broca fina e comprida. Vou mostrar as 2 fresas. Essa fresa, ela tem corte na ponta, mas não tem corte nos lados. Então eu posso simplesmente, se eu quiser fazer mais um furo no pré-molar, e eu tenho o desenho dessa peça, sai bem na oclusal, e eu quiser colocar 3 parafusos desse lado, eu entro com essa fresa que tem corte na ponta, mas não tem corte nos lados. Ela é uma 702 desgastada com disco para ficar fina. E eu posso passar essa fresa no cilindro de trás para frente, ela vai entrar cortando e vai sair exatamente no furo, sem danificar o batente do orifício do implante, porque ela não tem cortes nas laterais. É muito comum quando entra com a broca sem fazer esse desgaste lateral, fazer aumento, ampliar esse orifício. Depois eu vou ter soltura de parafuso, principalmente se eu quiser trabalhar com menos parafusos fixando. Ela saindo na posição certa, eu entro com essa outra broca que compõe o meu kitzinho. São apenas as 2. Uma bem fina e comprida, vamos colocar contra a luz aqui, que só tem corte na ponta, e outra que tem aproximadamente 2 milímetros, talvez um pouco menos de diâmetro, que ela só tem corte no lado para cortar acrílico, mas ela é totalmente cega na ponta, ela não tem corte nenhum na ponta. Então com esse aqui eu abro o orifício e ele me localiza a ponta. Com essa que só corta na lateral, eu consigo entrar lentamente com ela e entrar até o fim do orifício, e eu posso encostar na base metálica, que ela não vai cortar o metal, porque ela não é uma fresa para metal, é uma fresa para acrílico, e ela é totalmente cega na ponta. O que acontece muito nas próteses, e quase sempre que eu uso, é que lá no fundo da base de assentamento do parafuso tem sujeiras, ceras e o pior, às vezes tem acrílico no fundo. Esse acrílico eu vou parafusar, quando eu colocar o meu parafuso, eu vou colocar o parafuso e eu vou parafusar no acrílico. Esse acrílico vai ceder e com o tempo vai dar desaperto do parafuso, porque na verdade eu não estou imprimindo o torque adequado, né? Para esses parafusos aqui, as empresas oscilam entre 10, 12, até no caso da Straumann 15 newtons, para você apertar esses parafusos de mini pilares ou de SRA. É importantíssimo que a base de metal esteja preservada e é importantíssimo que ela esteja limpa. Então essas fresas ajudam bastante a fazer a limpeza aqui. Eu gosto de pegar um cursor, um explorador de endodontia, fino e comprido, e girar ele 360 graus na base para fazer a remoção de qualquer acrílico ou qualquer resíduo que tenha dentro dos parafusos, para que eu faça um aparafusamento e o meu torque seja direto do parafuso com o metal. E depois eu faço o fechamento, dependendo da situação, sempre uso o vedante e uso uma resina para remover. Quando eu trabalho com menos implantes, fica mais prático quando eu vou fazer a manutenção dessas peças. Eu removo essas peças de 6 em 6 meses. Pacientes com ótima higienização, que não têm tendência à mucosite periimplantar, pacientes que respondem bem ao controle de higiene, você poderia fazer essas manutenções em prazo um pouco mais longo. Alguns pacientes voltam até anualmente. Mas eu acho que é muito importante nessas peças a gente fazer a remoção
Todas as vezes que o paciente vier para fazer a manutenção, remover essas peças, fazer a limpeza na parte inferior e polir novamente o acrílico, limpar os implantes e fazer a manutenção e reinstalação. 4 implantes, tanto na superior quanto na superior, no meu entender, são mais do que suficiente para a gente ter uma boa retenção, desde que eles estejam bem distribuídos. Se eles estiverem em distribuição atípica, com espaços grandes, a gente pode deixar um número maior e você pode fazer isso diretamente no consultório com essas 2 fresas de uma maneira bastante simples. Então essa é a dica para a instalação dessas peças. Esses acabamentos, para não ter retenção, não ter sela de cavalo, sempre fazer uma revisão e um bom polimento dos cilindros na parte interna, ok? Essas eram as dicas de hoje.